Hallo ihr Lieben, unser Thema heute ist Musik. Meus amigos, hoje nós temos uma live com Felipe Mota no Instagram às 19 horas e o nosso tema é música no Brasil, na Alemanha, em viagens, a profissão de músico, mas também a música como uma fonte de energia, de vida e de aprendizado. Também vamos falar da música como um idioma, como uma forma de se expressar. Então a nossa live está incrível, os assuntos são muito bons e você é nosso convidado especial. Hoje, 19 horas no Instagram. Amanhã eu sou convidada no curso de línguas também no Instagram com o Daniel Ribeiro e nós vamos conversar sobre o alemão. Será que é um bicho de 7 cabeças? Será que é uma língua assustadora? Quem tem medo do alemão? Então nós vamos falar sobre esse mito do alemão difícil, né? E esse é um tema que é interessante porque tem pessoas que têm vontade de aprender, mas ainda hesitam, né? Então vamos colocar as cartas na mesa. É amanhã a nossa live com o Daniel Ribeiro no curso de línguas. Então hoje no meu Instagram Culture in Languages às 19 horas estarei com Felipe Mota, um músico, e amanhã com o professor de línguas Daniel Ribeiro no Instagram dele, curso de línguas. Vamos falar sobre o mito, né? O medo do alemão, tá bom? Então vocês vão assistir as nossas lives e fiquem de olho porque cada uma é melhor do que a outra. Essa série de lives que eu estou fazendo é para divulgar o curso de alemão que vai começar agora em maio e é um curso feito para você que está começando, que está com vontade de aprender. Então vão ser aulas uma vez por semana e vocês já podem começar a ficar de olho no Instagram, porque nós já estamos gravando aqui as chamadas para o curso. Então é um curso para você que está com vontade de começar, tá bom? Por isso que eu estou fazendo todas essas lives e mostrando o meu trabalho, mostrando como eu gosto de trabalhar, quais são os meus métodos, conversando com profissionais também que trabalham com isso. Então assista, tá bom? Então hoje o nosso tema é música, preparando a nossa live de hoje às 19 horas. Se você gosta desse tema, se você acha legal conhecer essas palavras em alemão, curta já, inscreva-se no canal e divulgue com seus amigos, tá bom? Então aqui eu vou mostrar os instrumentos em alemão. Primeiro, é muito importante você saber que os instrumentos, eles são divididos de acordo com a tessitura da voz, né? Então, por exemplo, num coral, nós temos os sopranos, os contraltos, os tenores e os baixos. Quer dizer que o soprano canta uma nota de acordo com aquela área de Mozart, né? Que o contralto não consegue tocar, não consegue cantar, né? Então ela tem aquela voz mais aguda. A cantora contralto tem uma voz mais grave. Todas as cantoras contemporâneas de música popular normalmente tem uma voz grave. No Brasil é visto como sexy, né? Então Maria Bethânia tem uma voz grave, né? É uma voz muito bonita a voz de contralto. Então a soprano é a mais aguda, a contralto é a voz mediana, né? E entre a soprano e a contralto nós temos a mezzo-soprano, que fica entre as duas, meio coringa, dá para cantar um pouco aqui e um pouco ali. Entre as vozes masculinas nós temos a voz de tenor, que é a voz mais aguda, e a voz de baixo, que é aquele vozeirão, né, que também se impõe, muito bonita. É uma voz muito grave, muito bonita e um pouco rara, né? E os tenores nas óperas são as vozes que fazem normalmente os solos, né? São os protagonistas, né? São os galãs, são sempre os tenores, né? Mas também alguns barítonos, né? Que o barítono fica entre o tenor e o baixo. Então essa tessitura do soprano, contralto, tenor e baixo, ela também existe entre os instrumentos de cordas, né? Então, por exemplo, nós temos o violino, em alemão, die Geige, G-E-I-G-E. Die Geige. Olha só o som do violino.
é mais agudo, né, do que o da viola. Die Geige. Então esse é o instrumento, o violino, que tem a tessitura do soprano, que é bem agudo e é um instrumento de solo nas orquestras, né? E nós temos, por exemplo, aqui a viola de Bratsche, B-R-A-T-S-C-H-E, de Bratsche, que é o contralto na orquestra. E se eu tocar essa mesma música no mesmo lugar, você vai ver que vai soar mais grave, soa uma quinta abaixo. Então essa é a diferença entre um instrumento mais agudo de solo e um instrumento que faz os médios na orquestra, que faz a harmonia, tá? Então, do mesmo jeito que nós temos o soprano e o contralto, nós temos a viola, o soprano é o violino e o contralto é a viola. Violino die Geige e a viola die Bratsche. E nós temos o tenor, que é o violoncelo, né? Que é uma voz masculina muito bonita, e o baixo, que é o contrabaixo, que é aquele instrumento maior, né? Então esse é o quarteto de cordas, que é baseado também no quarteto de vozes, né? De sopro, de vozes mesmo. Nós temos da mesma maneira o quarteto de sopros, né? Nós temos os metais, o trompete é o soprano, né? Nós temos a trompa, que é o contralto, e nós temos o trombone tenor e o trombone baixo, né? Então nós temos isso em todos os naipes da orquestra, né? Então isso é muito legal. E aqui nas flautas doces, por exemplo, nós temos a flauta doce soprano e nós temos a flauta doce contralto. Eu vou tocar a mesma música na flauta doce soprano para vocês verem a diferença da tessitura, né? Da tessitura mesmo, né? É a mesma posição que eu vou tocar aqui, olha só. Isso aqui é a nossa flauta soprano. E agora eu vou tocar na nossa flauta contralto. Atenção, não tenho praticado muito essa aqui. Soa diferente, né? Também é muito bonito. E nos quartetos de flauta doce também temos a flauta doce tenor e a flauta doce baixa, que são mais raras, mas também existem, principalmente na música barroca e na música renascentista. Eram instrumentos muito mais usados do que hoje em dia. E a flauta doce é um instrumento que é muito utilizado para a musicalização das crianças. Quando uma criança entra numa escola de música, principalmente em outros países, aqui em Brasília também temos uma escola de música. Quando as crianças vão aprender a ler música por partitura, a flauta doce é relativamente simples como instrumento para aprender, principalmente para as crianças, e as crianças aprendem a ler música tocando na flauta doce, né? Bom, é um instrumento bem legal. Então, como é que a gente fala flauta doce em alemão? Nós dizemos Blockflöte, die Blockflöte. Die Blockflöte, ja? Die Sopran, Blockflöte, Blockflöte, Sopran oder Blockflöte, ja? Alto, ja? Blockflöte. Então essas são as flautas doces, tá bom? E nós temos também das Klavier, ja? Das Klavier. Das ist ein elektronisches Klavier, ja? Wir haben das akustische Klavier, aber wir haben auch das elektronische Klavier. Das elektronische Klavier. Zu Hause hier habe ich nur das elektronische Klavier.
Tá gostando da aula? Tá gostando de conhecer os instrumentos? Agora eu vou mostrar para vocês mais um instrumento que é mais usado na música popular. Se você tá gostando desse vídeo, que tal curtir? É um ótimo apoio para nós aqui no YouTube, porque tem toda uma pontificação. Então, se você dá a sua curtida, e aí você já tá aqui dando um apoio para o nosso canal. Inscreva-se, tá? Tem mais um instrumento que eu vou mostrar. Só um minuto. Meus amigos, este aqui é o instrumento que o Felipe Mota vai tocar para nós hoje. Ele vai tocar algumas músicas em algumas línguas diferentes e vai ser muito bom. Vamos falar sobre música que vai direto ao sentimento, né? Música como língua, uma língua sem palavras que toca o coração de uma pessoa em qualquer lugar do mundo, né? E esse aqui é um instrumento muito divulgado na música internacional, mas no Brasil também. Foi um instrumento que foi introduzido no Brasil, assim, no final, né, no século XIX. Era um instrumento que no começo era mal visto até, né, porque antes era só piano nas cortes, e ele foi chegando com o luau, com as canções, com as serestas, né, e trouxe toda uma convivência, assim, uma facilidade para fazer uma seresta, uma convivência, né? Entre os instrumentos de cordas dedilhadas, né? Porque o violino, ele é tocado com arco, né? Então ele é um instrumento de cordas friccionadas. A corda não é dedilhada, ela é friccionada. Ela é friccionada com esse arco aqui. Der Bogen und die Geige, né? Então o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo são instrumentos de cordas friccionadas. E o violão é um instrumento de cordas dedilhadas, né? Dedilhadas. Então o violão, ele é um instrumento que ele é um instrumento harmônico que funciona como um acompanhamento para voz, para instrumentos de solo, né? Pode ser para o violino, pode ser para uma flauta, funciona muito bem. E ele, de uma certa maneira, ele substituiu o piano nas cortes, nas festas que existiam antes, né? Então ele também serviu como uma popularização da música, né? Trouxe também a música para mais pessoas, né? E o violão é um instrumento maravilhoso. Toquei muito pouco, mas hoje eu não toco. Esse aqui é um instrumento do meu companheiro César. Um instrumento muito legal e muito bonito. Como é que se diz violão em alemão? Die Gitarre. Como vocês sabem, o G e o I em alemão não precisam de U, né? O G em alemão, o G, ele tem som de G. Então, como é que nós escrevemos Gitarre? Como é que nós soletramos? Vi buchstabieren wir Gitarre. G, I, T, A, E, E. G, I, T, A, E. Então fiquem de olho, porque eu estou soltando um Reels hoje também sobre os instrumentos musicais. Nós vamos ter essa live falando de música e também nos stories vocês têm algumas perguntinhas sobre música. Então, eu vou escrever aqui na descrição do nosso vídeo o nome dos instrumentos para vocês poderem saberem, para vocês poderem gravar, né? Então, só repetindo aqui, para vocês gravarem: die Geige, der Bogen, der Geigenbogen, ja? Die Bratsche, der Bogen, der Bratbogen. Die Blockflöte, Sopran. Und die Blockflöte, Alto. Ja? Legal, né? Das Klavier und die Gitarre. Und die Stimme. Die Stimme. Stimmen, né? Posso dizer também Stimmen, pode ser afinar.
Stimmen pode ser também conversar, confirmar, estar de acordo, né? Ich stimme zu, eu estou de acordo, eu confirmo, né? Eu apoio, né? Então, Stimme tem a ver com você se colocar, né? Meine Stimme. Quando a gente tem eleições, né? Die Wahlen. Ich wähle, ich stimme, né? Eu voto em alguém, né? Então, prestem atenção. Die Stimme também é a sua voz quando você vai cantar, né? Die Stimme é um instrumento musical maravilhoso, o primeiro dos instrumentos. Die Stimme. E a música é a primeira das artes, é a primeira das musas, né? A música. Gente, fiquem ligados que nós vamos falar mais sobre esse assunto maravilhoso. E também o curso de maio está sendo preparado, organizado já. Para você que quer aprender alemão, estamos aqui. Curta o nosso vídeo e fique de olho porque cada vez melhor nós estaremos aqui. Comente se você tiver alguma pergunta sobre esses instrumentos que eu coloquei aqui e até a próxima. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.